Ô Samuca, e provavelmente esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, que já é amanhã, vai ter outro perfil de jogo, né? Vai exigir outras coisas do Cruzeiro, até porque não tem tanta qualidade do outro lado, mas talvez a gente não veja em nenhum momento um Atlético tão desorganizado para defender igual o Flamengo, né? Nesse lance que a gente conseguiu ganhar o jogo. Ô Caramujo, eu imagino o outro lado, e se tem uma coisa, eles cresceram aí em resultados e o time deles compete muito, tá? Isso aí é um fator que vai definir este duelo. Se o Cruzeiro não igualar na competição, vai ser difícil passar pelo Atlético Mineiro nesses dois jogos aí, principalmente, acho que a decisão lá na Arena do Bairro Califórnia lá, se você não levar uma vantagem para tirá-los da zona de conforto, vai ser um jogo que vai se complicar. Então, eu acho até que o Eduardo Domingues lá, ele tentou achar ali uma linha de 3, porque foi isso que funcionou muito bem naquele jogo, né, do Campeonato Brasileiro, só que eles estão com algumas ausências lá na zaga, então não sei se ele vai conseguir fazer essa linha de 3 aí, mas não vejo ele mudando absolutamente em nada, véio. Não vai ser um Atlético Mineiro de peito aberto do Mineirão, e aí é ter mais paciência, né, o Rafa, Pedro, aquele Cruzeiro do jogo do Campeonato Brasileiro, ele tentou construir assim a vitória de um jeito que achou que ia ser fácil e atacando de qualquer jeito, né? É só pegar os lances aí da partida, como que o Cruzeiro estava marcando. Então espero que o Arthur Jorge venha aí com Fagner e Vidalba. Ah, mas a questão física, se aguentarem 70 minutos já tá muito bom e vamos ver se o Wesley tem condição para ser titular. Se não for, tem que ser outro. Acho que o João foi muito mal realmente no jogo de sábado. Se tinha ali uma possibilidade dele ser titular, eu acho que essa possibilidade ela acabou com a partida ruim que ele fez. Mas é isso. É um Cruzeiro que vai ter que se impor, mas sabendo que do outro lado lá vem um adversário para jogar em transição muito rápida. E eles, dependendo ali dos jogadores, velocidade não falta ali na frente, né? Então, o Cruzeiro vai ter que ser muito inteligente nesse primeiro duelo, Caramujo. É isso, especialmente o Coelho tá numa fase iluminada, né, com alguns golpes de sorte também, que às vezes tem, igual a gente faz parte, né? A gente faz um gol, desviou, mas faz parte do jogo, gente. Sim. Né? Então, assim, erro de arbitragem, tudo isso faz parte do jogo. Então, às vezes vai nos beneficiar também. A arbitragem não foi o caso, tá? Mas às vezes esse tipo de coisa também vai beneficiar. Não existe nenhuma regra que é só contra o Cruzeiro, não, tá? Então, assim, que bom que a gente venceu. Até uma dúvida que eu vi que algumas pessoas mandaram mensagem. Tem algum detalhe sobre a situação física do Lúcio, Samuca? O Matheus Torres que perguntou aqui. Ele tá em condição de jogo, né? Tá sim. Eu até estranhei, eu falei sobre isso, né? Não sei se foi ali pelo fato dele preferir jogar como beirada, mas... E não acho que o Neisser foi mal também, não. Acho que o Neisser entrou bem ali no jogo, né? São mais opções aí pro Arthur, né? Mas ele tá bem, Caramujo. Depende aí de, claro, uma sequência pra ser opção frequente aí nos jogos, né? É isso. E aí a gente vê. Nós vamos ter mais lives aí, especialmente amanhã, né? Pra gente ir mais nos pormenores aí de escalação, desses detalhes pro Cruzeiro contra o Atlético, mas já é importante a gente, e todo torcedor que vai ao Mineirão, a gente vai ter um grande público, parece que ainda tem ingressos pro roxo e pro azul superior, tá? Então se você tá atrás, compra aí pra poder lotar o Mineirão, a gente tem uma festa muito bonita. E assim, acho que o torcedor vai ter que ir para um jogo de mais paciência, porque não vai ser um jogo de tanta trocação. O Atlético gosta de mastigar esse jogo e para eles, assim, se leva um empate, por exemplo, para decidir na casa deles, em tese já é um bom resultado, né? Claro, é uma decisão de 180 minutos e os clubes vão jogar com as suas armas. O Atlético Mineiro veio aqui no primeiro turno e fez um jogo em que tudo que ele traçou em termos de estratégia funcionou, desde assim, do primeiro minuto da partida. O Cruzeiro não conseguiu ter a celeridade de ações necessária e ao mesmo tempo a paciência necessária para
gerar dúvida naquela primeira linha do Atlético, que estava muito preenchida e muito baixa no campo, uma partida ruim assim dos nossos laterais ofensivamente, dos nossos pontas, todos muito inoperantes, e eu lembro até de vocês meio que zoando, mas é verdade, o Cruzeiro conseguiu tomar gols de contra-ataque sem estar atacando, né? Porque aí quando você não tem a paciência e ao mesmo tempo a celeridade de ações necessárias para avançar no campo, você começa a alçar a bola na área de qualquer jeito. E é numa dessas, numa alçada assim, que o Atlético Mineiro muito facilmente recupera essa bola, faz uma transição e chega ao seu primeiro gol. Eu, assim, se eu fosse parte da comissão técnica, né, desse treinador do Atlético Mineiro, vendo que a gente teve tanto êxito contra esse adversário, jogando na casa dele com essa estratégia, por que eu mudaria, né? E aí, obviamente, eles têm os seus problemas de lesão, nem todos os atletas estão disponíveis para amanhã como estavam lá naquele jogo, mas é bem provável que seja algo muito parecido. E basta lembrar também como foi agora a vitória contra o Palmeiras, né? Fora de casa, que também é um grande adversário. Não foi exatamente igual o jogo, mas os caminhos que o Barba Domingues tem aí a forma como a gente já imaginava que ele iria propor jogo no Atlético Mineiro, né, tem se provado, em especial nesse tipo de enfrentamento. Muitas vezes, quando o Atlético Mineiro precisa ser o clube a propor o jogo ali naquela partida, tem até um pouco mais de dificuldade. Então, eu estou esperando um jogo bem difícil, que vai exigir que os nossos jogadores sejam, assim, muito mais inteligentes para tomar as decisões dentro de campo. Não vai ser como foi contra o Flamengo, as dificuldades são outras. Talvez até opostas, né, pela forma como os clubes, como os times decidem jogar, como os treinadores decidem propor o jogo. E eu espero que as lições tenham sido aprendidas, né? Fala-se muito disso, né? Jargão de futebol, de virar chave, de aprender lição. Tudo que o Cruzeiro fez mal feito tá posto aí. Tanto que eu lembro que o Arthur Jorge falou, na época, nós não fomos suficientemente inteligentes para aproveitar o momento para jogar o jogo. Então eu espero que agora sejam. E é muito importante que a gente vença. Não vencer amanhã não significa que acabou, é uma eliminatória de 180 minutos, a gente tem que ter essa inteligência, né, para jogar o jogo. O mundo não acaba amanhã independente do resultado, mas vencer é muito importante justamente para tirá-los da zona de conforto nos 90 minutos seguintes, na casa deles, ao lado do seu torcedor, e por isso o Cruzeiro precisaria muito sair na frente nesse confronto e, obviamente, né, pelas outras questões, te dar mais confiança para jogar e tudo mais. Mas espero um jogo bem difícil, bem truncado, de poucas boas oportunidades, porque normalmente tem sido assim. Eu até acho que esse jogo do primeiro turno saiu muito do roteiro dos últimos clássicos, que o Atlético Mineiro chegou sempre assim com muita vantagem para marcar os seus gols. E dessa vez eu espero um Cruzeiro que seja capaz de se defender melhor, que faça transições defensivas melhores e com a bola, obviamente, seja mais inteligente para atacar e para gerar esses espaços. E, cara, efetividade. O nosso ataque precisa ser efetivo porque vão ser raras as oportunidades, vão ser raros os espaços. E aí é um jogo para o Caio Jorge voltar a fazer gols, é um jogo para o Pereira fazer gols, né, para o Arroio fazer o que ele tem feito. O Wesley, né, tomara que possa jogar. Esses caras vão ter que aparecer lá no último terço, porque jogo de Copa, se você não é efetivo, um abraço. Em especial com a bola aérea defensiva como a nossa, né, que qualquer coisinha que chega lá, você já toma um gol. Então, que seja uma noite feliz de todos eles e mais inteligente do que foi no primeiro turno.